Olá, começamos o programa Teorema, aqui pela UX TV, a TV educativa da Universidade de Caxias do Sul, parceira do canal Futura. O Teorema sempre traz um tema a cada semana, nessa proposta de juntar as visões de especialistas, professores, pesquisadores, profissionais com estudantes para abrir esses temas. E hoje a gente recebe convidados aqui no estúdio para falar sobre essa questão. Conforme a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, também conhecida como Lei de Cotas, toda empresa com mais de 100 funcionários tem a obrigação de contratar pessoas com deficiência física ou intelectual. Mas de que forma essas pessoas são tratadas e utilizadas nas empresas? O mercado de trabalho está preparado para elas? Esta é a questão do Teorema de hoje. Então, o Teorema fala sobre essa questão da inclusão das pessoas com deficiência. Nós recebemos o Vânios, né, o Leandro, que é acadêmico aqui da UX, e a Margarete, que é lá do INSS, logo se apresentarão. E essa questão parece simples, mas acho que não é, né? Existe uma legislação e existe uma realidade social. Como é que é essa questão na visão de vocês? Como está hoje o quadro da inclusão das pessoas com deficiência, né? Vânios, tudo bem? Tudo bem, André. Na verdade, nada do mundo do trabalho, André, é simples. O mundo do trabalho é a coisa mais complexa que tem. E a gente não pode falar, né, dizendo a situação é essa ou é aquela. Porque a gente tem todas as realidades aqui em Caxias. A gente tem situações de inclusão que ocorrem de uma maneira muito adequada e muito boa e tem desastres completos, né? A lei obriga as empresas a cumprirem uma cota, né, de empregados com alguma espécie de deficiência ou reabilitados da Previdência. Nós temos em Caxias em torno de 250 empresas que precisam cumprir essa cota, porque são empresas que têm mais de 100 empregados. As demais não precisam. Das que precisam cumprir, nós temos 2/3 que não cumprem, que não têm, né, o número de PCDs adequados. A cota em Caxias do Sul seria em torno de 4.500 PCDs empregados. Nós temos em torno de 2.200, ou seja, metade deles. E existe uma dificuldade muito grande nas empresas a aceitarem fazer essa inclusão. Elas normalmente só começam a fazer a partir do momento que são fiscalizadas. Isso, né? Né? Que a legislação já tem um percurso, 25 anos, né, dessa legislação, mas no momento em que elas são chamadas para comprovar se estão cumprindo a lei, elas dizem, mas nunca ninguém me chamou. Mas não precisa ser chamado para cumprir a lei, tu tem que cumprir. E essa dificuldade está mais ligada ao mercado, à mentalidade? É cultural. É cultural. Na verdade, é preconceito, né? Tu sabe que para tu estabelecer cotas tem um motivo, né? Porque existe um preconceito que evita a contratação dessas pessoas. Então, elas não. Entre escolher o André, né, que é um cara bonito e que não tem nenhuma espécie de deficiência, ou uma pessoa com alguma deficiência, eles vão escolher o André. E assim por diante, né? E excluem do mercado e da vida, na verdade, porque a pessoa que não consegue trabalhar se limita muito. Essas pessoas com deficiência. Então, existe um preconceito muito grande. A primeira coisa que a gente ouve quando faz uma fiscalização, na minha empresa não tem lugar para uma pessoa com deficiência, porque as minhas atividades são muito complexas ou coisa que vale. E aí a gente ouve de alguns empregadores que têm experiências positivas, por exemplo, dizendo, não, a minha empresa faz ônibus. Um ônibus tem 100.000 peças. Eu tenho atividade para qualquer tipo de pessoa, com qualquer situação. Não existe nenhuma função que eu possa dizer a pessoa com deficiência não vai poder exercer. Sempre tem espaço, só que você tem que abrir a cabeça, abrir a mentalidade, né, e fazer com que elas assumam essa obrigação. No primeiro momento é uma obrigação, mas depois acaba sendo uma coisa positiva e a gente pode falar disso. Leandro, você é acadêmico aqui do curso de Direito, né, da universidade. Sim. Tiveste contato com essa legislação, como interesse, como estudante? Sim. E só que eu achei bem interessante foi que a Organização Internacional do Trabalho, no ano de 1923, ela já coloca à disposição das instituições públicas e privadas a necessidade de incluir pessoas portadoras de necessidades especiais. Tu já fez uma busca nesse histórico. Nesse né? histórico. Então, o que eu percebo que há uma resistência da sociedade em aceitar os portadores de necessidade. Porque, imagina, desde 1923, né, com a Constituição de 1988, trazendo a garantia dos direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana que, em conjunto, viabiliza
né, a oportunidade traz também a equidade entre os indivíduos, né? Então eu vejo que há uma resistência da sociedade em aceitar os portadores de necessidades especiais, tanto que com a Lei de 91 houve logo depois uma necessidade de fazer um decreto, né, o 3.298/99, com o intuito de mostrar à sociedade, né, a necessidade e oportunizar aos indivíduos com necessidades especiais de ter um espaço no mercado de Legal esse trabalho. histórico, né? Margarete, você é do INSS, você percebe também que é uma questão muito ligada à cultura, à mentalidade da região? Sim, na verdade, a questão do INSS, nós trabalhamos com o segurado, que é o trabalhador, né, o que contribui para a Previdência Social, e quando ele é afastado do trabalho, em face de alguma doença ou de acidente, ele fica em auxílio-doença, previdenciário acidentário. E quando é avaliado que ele tem condições de retornar ao trabalho, em alguma... temos que definir em que função ele poderia voltar, ele é encaminhado para a reabilitação profissional. A tua área não está ligada diretamente às pessoas com deficiência? Nós temos alguns, mas desde que vinculados à Previdência Social, porque o reabilitado também faz parte da lei de cotas. Então, nós temos todo o processo, e até é interessante nós estarmos aqui, porque quando se fala em Previdência, né, as pessoas desconhecem que tem o setor de reabilitação profissional, e que é um serviço prestado ao segurado da Previdência Social para ele retornar ao trabalho, né? A gente até pode explicar melhor como funciona, como que a equipe avalia o potencial residual para voltarem ao trabalho, e são várias as situações. Se ele é oriundo de um benefício acidentário, o contato vai ser com a própria empresa de vínculo. E se ela é uma empresa com mais de 100 empregados, ela tem que respeitar a cota, ou, independente disso, ela vai ter que recebê-lo de volta. E o que a gente sente, baseado, né, do que vocês estavam conversando, é essa dificuldade, né? As empresas não se abrem, tem muita resistência de receber o seu próprio empregado. Eu estava ouvindo vocês e pensando numa coisa, né? Tem uma questão muito forte da cultura regional, que é o trabalho. As pessoas se encontram na rua, às vezes nem perguntam como tu tá, como está o trabalho, né? Então, essa pressão muito forte em cima da questão do trabalho, vocês acham que pode estar ligado com essa questão de uma certa dificuldade em aceitar, em receber as pessoas que vão ter um outro modo de produção, talvez, uma outra relação? Eu creio que sim, eu acredito nessa possibilidade, até porque na sociedade capitalista o modo de produção está ligado diretamente à produtividade. Produtividade deduz lucratividade, né? Como tu bem falaste, na nossa região, tá? Nós estamos inseridos nesse contexto, e de chegar até por parte do empregador a pensar, mas será que o portador de necessidade especial ele vai conseguir produzir tão bem quanto um que não tem necessidade, ou então trazer lucro, né, para a própria empresa? Você deve ter muitos exemplos, né? Mas é por isso que a gente sempre diz, André, que é o preconceito. O preconceito é um mal desgraçado, né? Porque é isso, a ideia é essa, não, o cara não vai produzir, ou o cara não vai trabalhar, etc. Só que a gente tem casos diários de situação onde o PCD trabalha tanto quanto ou mais que uma pessoa sem deficiência. Dependendo do tipo da função, aquilo não vai te ocasionar nenhum prejuízo produtivo, né? Então, e tu pode incluir no mercado de trabalho qualquer tipo de deficiência, né? Deficiência física, visual, mental, né? Auditiva, etc. Aí as empresas adoram, né, os surdos, né? Primeiro que é inserido, eles, não, o surdo é o cara, porque ele não falta nenhuma habilidade motora, e ele tem a vantagem de não conversar com ninguém, de não bater papo, etc, etc, né? Então, o que eles querem inserir, via de regra, é as deficiências mais leves, né? E onde é que você tem mais dificuldade, né? Que tipo de... Mas, por exemplo, o surdo, que aparentemente é muito bom, né? Porque é um tiro no pé, porque a pessoa que é surda, ela não fala, né? Quem não é oralizado não fala a mesma língua que nós. Ela fala a língua brasileira de sinais, Libras. Só que para tu falar alguém com uma língua diferente, tu tem que ter alguém que fale contigo. Tu tem que ter alguém que entenda. Então, tu coloca uma pessoa surda dentro de uma empresa e não tem ninguém que entenda as necessidades e as demandas daquela pessoa, né? Ela não vai se adaptar. Ela vai ser isolada, e o que acontece? Ela não está sendo inserida. O objetivo da lei não é cumprir cotas.
A lei não está dizendo que tu tem que cumprir cotas. O objetivo da lei é inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A gente tem situações, André, que as empresas propõem o seguinte, não, a gente paga, a gente emprega, a gente assina a carteira, eu só não quero que ele venha trabalhar. Tá? E o que é isso? Isso é preconceito, entendeu? A gente não está querendo dar um salário para a pessoa, a gente está querendo modificar a vida daquela pessoa. E o que a gente nota, e a Margarete deve ver isso também, quando tu oferece para uma pessoa que nunca trabalhou na vida, porque nunca foi considerada capaz de trabalhar, uma oportunidade de trabalho, tu muda a vida daquela pessoa de uma maneira absurda. Quer dizer, tinha gente que, por exemplo, os familiares relatam que a pessoa nem tomava banho, porque ficava o dia inteiro em casa, escondido num canto escuro, porque era deficiente. Aí ela vai trabalhar, né, e ela entra num outro ritmo, mesmo com uma deficiência intelectual, às vezes grave, né? Tu muda a vida da família, porque tratava aquela pessoa, né, como o lixo da casa, que não tem quem não produz nessa cidade essa versão, né? Aí muitas vezes tu tem a pessoa com deficiência que é o maior salário da família, dependendo. Então já mudou. Muda a vida dos colegas, porque quando tu não conhece pessoa com deficiência, quando tu não tem um contato, parece que elas não existem. Tu não olha para aquilo. Se tu está em contato com aquilo, tu vê que a pessoa que tem uma deficiência, ela não tem nada diferente de ti, a não ser uma deficiência. E tu muda a vida do empregador, que também passa a tratar diferente. Só que para tudo isso, tu tem que ter uma abertura de dizer, bom, né, o ideal era que não tivesse lei. O ideal era que não precisasse ter lei para isso. O ideal era que fosse uma questão cultural de dizer, ninguém é igual. As pessoas são diferentes, a gente tem que oportunizar isso. Mas eu chego a pensar às vezes o seguinte, sabe? Eu acho que todo mundo é portador de alguma deficiência, né? Porque vem dizer que a gente não tem, no nosso estado aparentemente normal, deficiências psicológicas, aquilo que nos compromete no trabalho, em todo lugar. Mas tu sabe, por isso que a gente não usa mais a expressão pessoa portador de deficiência ou pessoa com necessidade especial. Porque pessoa com necessidade especial, todo mundo é. Exatamente. Né? Todo mundo tem uma necessidade especial. Então, a gente vincula mesmo pessoa com deficiência, porque essas são as deficiências legais. Certo. Porque a lei diz quem é deficiente, quem tem deficiência, para esse tipo de inclusão. Mas todos, como diz o Caetano, de perto ninguém é normal. Exatamente, eu falei isso no sentido assim positivo, né? Que se a gente pensasse que todo mundo tem, né, uma sua necessidade, seria mais fácil de aceitar numa latitude maior de ser humano, né? Que todo mundo tem um pouco essa característica. A questão da inclusão social para as pessoas com deficiência. Ainda se tem que fazer um dia um programa de TV só sobre intervalos, né? Porque nos intervalos vem muitos dos temas interessantes e se falava no intervalo aqui uma coisa interessante, que a deficiência ela também pode ser adquirida, né, Margarete? Também, então, coloca todo mundo no horizonte dessa possibilidade, né? Exatamente, e essa é a realidade do usuário da reabilitação profissional. Porque é todo trabalhador, somos nós, os cidadãos que trabalhamos. Sim, pode ser por um acidente. Por acidente, por doença profissional, doença do trabalho e profissional. As questões mais insondáveis, né? Acidente de qualquer acidente natureza, de não moto, só de trabalho. Exemplo, de moto, hoje em dia... A gente tem um número absurdo em Caxias do Sul. Exatamente. A pessoa não tem nenhuma deficiência. Caiu um tombo de moto, né? Adquiriu. Erro Acidente de trabalho. 7.500 acidentes de trabalho a gente tem por ano em Caxias. Muitos ficam sequelados. Quer dizer, a gente tem uma indústria muito forte em Caxias, inclusive uma indústria forte na criação de pessoas com deficiência. Porque diário tu ouve amputação de mão, amputação de dedo, né, acidentes graves. Então, e aquela pessoa que até o dia anterior tinha preconceito com a pessoa com deficiência, naquele momento ela passa. Aí ela se transforma uma pessoa com deficiência e tem que enfrentar uma realidade nova. Acho que isso que é interessante. Aí no caso, ela fica em benefício e quando ela vem encaminhada para o momento de ser reabilitada e se trabalhar a questão do retorno ao trabalho, muitas vezes a gente se depara ainda pelas questões dessa pessoa. Tem que se trabalhar todo o motivacional dela mesma, independente das empresas, né? Então, ela é avaliada e atendida por toda uma equipe que trabalha e define qual é o potencial residual que ela tem, né? Porque ela vai ter restrições, e o que ela pode fazer, e se inicia o trabalho a partir daí, dessa intervenção.
E nós temos uma vantagem, né, de que se ele é vinculado à empresa e é definido como um benefício acidentário, a empresa vai ter que aceitá-lo de volta, né? E nós começamos a partir daí o contato com a empresa, e o que a gente observa, voltando ao que vinha se falando antes, que a própria empresa às vezes não quer esse funcionário de volta. Por quê? Por uma questão de preconceito, como o Vânios falava, né? De que ele não vai mais produzir tanto quanto antes, e a gente tem que fazer todo esse trabalho de desmistificar, de mostrar o que a pessoa pode fazer, definir conjuntamente os postos de trabalho, né? Então, isso é real e é o nosso dia a dia com os segurados da Previdência. E como o Vânios falava, até a preferência pelos surdos, né? E até a preferência pelos surdos ela é um pouco duvidosa, como nós estávamos falando, que a doença pode ser adquirida, né? O portador de necessidade especial pode vir, não pode nascer com a doença, né, descrita em si. Por erro médico, no caso, nós temos uma aluna no Centro de Ciências Jurídicas que, por erro médico, ela ficou surda, né? Ela está concluindo agora, ela é formanda da turma 2013 do curso de Ciências Jurídicas, e a dificuldade dela se inserir no mercado de trabalho foi bem... Ela teve bastante dificuldade. E como é que ela está se formando com essa deficiência? Olha, aí teve uma adaptação uma toda. adaptação. A universidade, inclusive, queria parabenizar a Universidade de Caxias do Sul, que está de parabéns por conseguir inserir e formar ela profissionalmente. Tem intérprete, né? E na sala de aula, em todas os intérpretes acompanham em todos os horários e em variados turnos, né? E ela é minha colega também de trabalho, né? Eu faço estágio no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e quando ela foi se inscrever para o concurso, que nós entramos no estágio por concurso, né? Ela ficou com vergonha de tanto não que a sociedade deu a ela ficou com vergonha de colocar que ela era portadora de necessidade especial. E quando ela foi assumir, ela falou, no dia depois que ela enviou a documentação, que ela assumiu, ela falou que ela era surda. E a reação, na época, dos colegas de trabalho, do diretor de secretaria, foi tomar um susto, porque o tribunal não havia comunicado que tinha enviado uma estagiária com necessidade especial, mas ela foi bem recebida e o tribunal se adequou a inserir ela na atividade, né, de trabalho. Eu gostaria de complementar o que ele vem falando, porque a questão da inclusão não é apenas encontrar um ambiente adequado, tem que adaptar esse ambiente, ele tem que ter acessibilidade, dependente da restrição ou a deficiência da pessoa. E um dos principais aspectos que a gente tem que trabalhar é a aceitação, não só da empresa enquanto empresa, mas enquanto os colegas. Os colegas têm muita dificuldade, assim, e as perguntas, quando a gente chega para adaptar alguém, assim, as pessoas têm medo de como que vão lidar, o que podem fazer, ele é cego, eu posso... Então, essas são as dificuldades que a gente encontra no dia a dia. E, para isso, o que se faz? Até colocar a pessoa, muitas vezes a gente qualifica ela. Ela faz cursos profissionais no Senai, Senac, para atender a demanda das empresas ou das que estão abertas a receber, precisam da cota. Porque, inicialmente, como o Vânios coloca, eles procuram das escolas especiais, né, dos deficientes auditivos e depois as outras deficiências. E o reabilitando, ele é o último da lista porque tem um dificultador. Ele está em benefício, né, e nós vamos ter que, se a empresa de vínculo não ficar com ele, nós vamos ter que recolocá-lo numa outra empresa. Tem o aspecto trabalhista também. São muitas questões, né? E mais a resistência dele de assim sair do benefício, né, para ir para uma situação, digamos, insegura num primeiro momento. Bom, a gente conseguiu traçar um quadro aí bem interessante, que tem questões sociais, questões culturais, questões trabalhistas e de legislação. Mas nas áreas de vocês, nas visões de vocês, né? Qual é a perspectiva nessa área, assim, né? Como é que a gente está indo, assim, né? Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, André. Acho que nunca se falou tanto sobre esse assunto, né, de uns anos para cá. E a gente tem conseguido e verificado coisas muito positivas, inclusões muito bem feitas, projetos muito bons, né, que realmente incluem a pessoa. A gente sempre fala mal, mas quando as empresas fazem coisa boa, a gente tem que falar. E nós temos o exemplo da Marco Polo, né, que é uma coisa, um fenômeno, assim, é um exemplo nacional de uma inclusão bem feita.
né? A gente sempre cumprimenta eles por isso. E isso tem servido de exemplo para as demais empresas. Sim. Então, tem uma resistência, tem uma dificuldade, mas estão acontecendo coisas boas, né? Na Marco Polo, na Randon, em diversas empresas, ele falava de uma colega, eu me lembrei de uma menina que foi incluída numa empresa, que ela era jornalista, tinha formação em jornalismo e está fazendo relações públicas, deficiente visual. E uma dificuldade grande, né? E entrou por conta da lei de cotas e hoje é uma profissional excelente, independente do fato de ela ter essa deficiência, é uma profissional excelente, está fazendo um excelente trabalho. E tu vê, teve dificuldade até ingressar, ingressou e hoje está muito satisfeita e os empregadores estão satisfeitos. Então, esse tipo de coisa nos anima, porque apesar de toda a dificuldade, a situação está avançando. E a gente tem visto uma resistência menor, tem visto alguns exemplos positivos. Eu acho que o caminho é a gente conseguir quebrando essas resistências e tratando as pessoas como elas são, né? São pessoas como nós. Até porque há um universo de sensibilidades também que eu acho que são despertadas nesses casos. Eu acho que isso é fundamental, André. A hora que tu bota uma pessoa do teu lado, e é isso, Narciso, hoje eu estou citando Caetano, né? Narciso acha feio o que não é espelho, né? Então, a pessoa que não convive com uma pessoa com deficiência não sabe nem como interagir, não sabe como fala. Tem até uma fobia, estava vendo, fobia a pessoas com deficiência, entendeu? Porque a pessoa não sabe como reagir. No momento que tu tem uma pessoa aqui do teu lado e que sabe que é um colega que toma café contigo, toma chimarrão, discute o jogo do Caxias ou do Juventude, tu quebra essa resistência. E eu acho que isso é fundamental. Tu percebe já nas escolas também que tem uma inclusão forte, né? Que as crianças também já vão tendo essa relação diferente. Legal. E Caxias do Sul tem uma estrutura que nem uma capital da região norte, da região nordeste, não sei bem mencionar o sudeste, como é que está a situação, mas de ter essa estrutura para receber esses deficientes, né? Porque o que acontece? Se tu fores ver, a gente tem escolas, né, reabilitadoras, né, para inserir eles na sociedade, coisas que capitais não têm. Não tem. E com a Marco Polo, como tu bem falavas, Vânios, ela serviu de referência para as outras empresas, inclusive na rede de supermercados da cidade, né? A gente já vê síndromes de Down trabalhando, né, como empacotador. Agora, a empresa tem que cuidar para não deixar essa pessoa também numa situação, às vezes coloca ali e às vezes tu até como cliente, ou passou num lugar, tu vê, bom, o cara tá jogado ali, né? Aí só aumenta o preconceito. Exatamente, por isso que o que tem que fazer é fazer inserção. Né? Inserção no mercado de trabalho, não é preenchimento de lei de cotas. E vai ter que avaliar as condições e as necessidades de cada um que coloca. Até porque, André, se ela não faz isso, ela não retém esse trabalhador. Então, não adianta tu contratar alguém, jogar ele, porque ele não vai ficar lá. Ele vai sair, tu vai continuar sem cumprir a lei. E aí vai ser autuado por isso. Então, isso que a Margarete diz, o difícil é criar essa sensibilização. De dizer, nós temos que... tem uma pessoa com deficiência, tem algumas particularidades, nós temos que nos adaptar a isso. Porque senão não fica, cai fora, vai trabalhar em outro lugar onde é bem recebido. Então, né? tá. Bom, a gente está chegando no final do programa. Foi muito bom falar sobre essa questão. Acho que já fica uma sugestão no ar aqui de fazer um Rede de Olhares, que é um programa maior, e a gente dá um jeito de trazer empreendedores e também pessoas com deficiência para relatar essas experiências. E já fica o convite para vocês, né, de participar de um programa assim com as pessoas também. Legal. Né? Obrigado por terem vindo, Margarete, Leandro, Vânios. O programa Teorema vai ficando por aqui hoje. É um programa da UX TV, aqui da Universidade de Caxias do Sul, parceiro do Canal Futura. Obrigado pela companhia de vocês.